Capítulo 11. A arte e a ciência do ensaio mental. Existe apenas uma forma de imaginação admirável, a imaginação que é tão intensa que cria uma nova realidade, que faz as coisas acontecerem. Chan Oflai. Um amigo me telefonou recentemente da estrada. Ele estava voltando para o noroeste do Pacífico depois de uma viagem para o norte de Nova York, onde foi visitar a família. John é solteiro, o caçula de 6 e é professor de lousa em uma universidade estadual próxima. Falando em termos simples, ele leva uma vida voltada para a mente. Ele não tem televisão, ouve apenas a National Public Radio e passa a maior parte do tempo lendo ou fazendo caminhadas com amigos. Visitar a casa dele é como ir a um retiro, seu vizinho mais próximo cá a quase meio quilômetro de distância. Ele manteve a casa mobiliada de maneira esparsa, mas confortável, e, embora às vezes eu ache desconcertante não haver relógios na casa, com o tempo me acostumo com os ritmos do dia. Quando John ligou, pude ouvir a agitação na voz dele, uma mudança de seu tom geralmente plácido. Logo antes de partir na viagem planejada, ele ouviu de uma revista profissional que eles tinham aceitado um dos artigos dele para publicação. Ele tinha apenas 10 dias para fazer as revisões necessárias. Ele não podia mudar seus planos de viagem tão em cima da hora, então decidiu fazer a revisão enquanto visitava a família e enviar o manuscrito para que eu desse minha opinião antes de remetê-lo de volta à publicação. Um plano ambicioso, mas John é uma daquelas pessoas cujas intenções usualmente combinam com suas ações. Agora ele estava ligando para me dizer que não conseguiria enviar o artigo para mim na data especificada. Primeiro ele foi vago sobre como outras coisas tinham se intrometido no tempo dele. Eu podia adivinhar quais seriam essas intrusões. Por conversas anteriores, sabia que John é tão diferente do resto da família quanto é possível ser. Cada um de seus 5 irmãos e irmãs é tão hipercinético quanto ele é contemplativo, e propenso a explosões emocionais e drama quanto ele é estável e tranquilo, e todos eles têm nos. Ao telefone, ele descreveu sua tentativa de organizar qualquer passeio, até algo tão simples quanto levar todos para uma refeição, como difícil como pastorear gatos. Tentar coordenar as agendas de todas as crianças, isso foi no auge da temporada de futebol e table 3, e preferências de dietas, desde veganos até os carnívoros vorazes e insistentes, já era bem difícil. Tentar lidar com os estados emocionais variados de 26 outros seres humanos, inclusive os pais dele, provou-se quase impossível, mas não totalmente. Depois de 4 dias de uma visita programada de 6 dias, no entanto, ele estava indo para o aeroporto AM de voltar para casa. Já tinha aguentado bastante do barulho incessante, das conversas que precisavam de uma picareta para tentar cortar e da atenção constante exigida pelas crianças. Ele me contou que antigamente se considerava capaz de ser a calma no centro de qualquer tempestade, porém, fustigado pelo vento encharcado, retirou-se para o convés inferior nessa viagem. A princípio, uma de suas irmãs se ofereceu para levá-lo de carro pelas 2 horas até o aeroporto, mas ele declinou a oferta. Dirigir o carro recém-alugado seria exatamente o amortecedor que ele precisava para desestressar, senão, ele tinha certeza de que o veria no noticiário local sendo levado para fora de seu voo por ameaçar pular de uma das portas da cabine. Nós dois rimos, sabendo que ele não era realmente capaz de algo assim. Também sorri quando ele me disse que aquilo em que vinha trabalhando nos últimos 2 meses, com minha ajuda, tornou-lhe possível sobreviver à visita com a família, ao menos brevemente. John cara intrigado com a minha formação. Ele nunca foi muito atlético, mas sempre foi fascinado pela disciplina mental do judô, do karatê e de todo o resto. Ele gracejava que queria se tornar não um guerreiro ninja, mas um escritor ninja. Então contei para ele sobre a abordagem que adotei anos antes, quando estava prestes a tentar minha faixa preta. Eu teria que lutar com outros membros da minha categoria, às vezes 2 ou até 3 de uma vez. Embora eu conseguisse encaixar algumas sessões de treinamento de verdade com aqueles colegas de classe, também passei o máximo de tempo possível sentado em meu sofá, lutando com eles na minha cabeça. Eu já havia treinado com todas essas pessoas antes e conhecia suas tendências, seus pontos fortes e fracos, então sabia bem o que esperar delas.
De me preparar para o exame da faixa preta, mentalmente repassei minha própria abordagem às lutas com cada uma delas. Eu podia ver meus bloqueios e chutes, bem como as sequências e combinações que eu e eles usaríamos. Na minha mente, também pratiquei todas as minhas posturas e técnicas, certificando-me de que meus fundamentos fossem precisos e impecáveis. Conforme essas sessões mentais progrediam, eu perdia a noção do tempo e do espaço, e era como se estivesse na academia realmente treinando, não em casa. Quando saía das sessões, sentia-me preparado e também notava, com alguma curiosidade, que, apesar de sentir que havia acabado de sentar, mais de uma hora havia se passado. John Carr, ansioso para aprender a alcançar um estado mental semelhante com sua escrita, e praticou essa habilidade durante os 2 meses anteriores à viagem. Ele levou seu trabalho consigo conforme planejado e me disse que, por 1 ou 2 horas todos os dias, conseguiu fazer algumas revisões. A princípio, a cacofonia e o caos que seus irmãos e os 2 deles criavam rodopiavam em torno dele em uma nuvem de comoção. Eu o visualizava sentado em uma cadeira enquanto cada um de seus sobrinhos e sobrinhas disputava sua atenção. Suas tentativas fracassadas de organizar e estruturar o dia jaziam esparramadas pela área, atropeladas pela desorganização e pelo excesso de entusiasmo deles. Entretanto, em algumas poucas sessões logo pela manhã, e mesmo por um breve período depois que as crianças menores e os pais de olhos exaustos caíam da cama para servir cereais frios nas tigelas de suas crias, John arranjava um tempo para trabalhar um pouco. Os pais dele ainda moram na mesma casa onde ele cresceu. Uma casa em estilo vitoriano, enorme, espaçosa, cuja característica mais destacada era uma varanda que contornava a casa toda, telada, para ser uma estrutura utilizável por 3 estações do ano. Ele disse que se sentiu igual a quando era criança, quando, para encontrar um momento de silêncio, subia em um choupo no limite mais distante do terreno. Ali ele lia por horas, ou olhava através do lago de folhas enquanto as formações de nuvens vagavam por ele. John cava ali até a hora do jantar, quando, finalmente detectando sua ausência, seus pais mandavam um grupo de busca para encontrá-lo. Motivado pelas memórias da infância, John saía para a varanda pouco depois do amanhecer todos os dias, antes que qualquer um acordasse. Em vez de se sentar na parte principal da varanda, ele escolheu uma área mais distante da cozinha, um tipo de cubículo onde ele puxava uma cadeira de vime e se sentava. Durante essas sessões de trabalho de manhã cedo, sua família e todas as suas distrações cavam tão silenciosas e invisíveis para ele quanto John cava para elas. Ele me contou o quanto ficou surpreso porque, quando finalmente foi descoberto e arrastado de volta para a loucura, já haviam se passado 3 horas. Depois que o tumulto das chamadas matutinas de pássaros emanando da oresta esmorecia, John não ouvia o som da massa de panquecas sendo preparada, Elmo rindo, e Omas, o trem de resgate, ofegando e resfolegando. Todas as visões e sons da casa agitada se desvaneciam, e tudo o que existia para ele era o brilho azulado da tela de seu notebook. John me disse que aqueles momentos pareciam um presente ou uma benevolência, mas ele não conseguia, durante o restante de cada dia, mantê-los, nem sustentar a sensação de calma que eles geravam. Eu disse a ele que estava impressionado por ele conseguir aquelas horas. Ele respondeu que a casa em que todos eles cresceram parecia lançar um feitiço, e que seus irmãos tinham retrocedido a seus eus adolescentes. Quando se sentiu sendo arrastado para as discussões e mesquinharias, e suas horas matinais de alívio minguaram, ele soube que estava na hora de ir embora. Vejo nas experiências de John outra metáfora para como nosso cérebro e nosso corpo trabalham juntos, e, às vezes, como eles também parecem incompatíveis entre si. Como aprendemos, no que diz respeito a vícios emocionais, ver capítulo 9, o corpo se comunica com o cérebro de maneiras que às vezes não são saudáveis. Às vezes, tantas partes do nosso corpo estão disputando nossa atenção que é um espanto sermos capazes de funcionar. Recebemos tanta informação colhida em nosso ambiente e nosso estado interno que somos inundados por um oceano de dados e estímulos, todos competindo por nossa atenção, e com pouquíssima cooperação acontecendo. Felizmente para nós, como sabemos agora, também podemos encontrar um estado de graça em meio ao tumulto de nosso ambiente.
O que John vivenciou naqueles momentos na varanda, e o modo como ele interrompeu o caos, são uma lição de como podemos debelar o turbilhão emocional que experimentamos com frequência excessiva. Se John examinasse com mais atenção o que ele fez, ao encontrar um refúgio relaxante onde pudesse trabalhar e perder a noção do tempo e do espaço, descobriria que a chave para romper vícios emocionais e as rotinas habituais de nossa vida diária se baseia em memórias do passado. Ele entenderia melhor como todos temos a capacidade de alterar a nós mesmos, mudar nossos comportamentos, desfazer os efeitos de certos traços e romper os elos que nos prendem a nossas propensões herdadas. O incrível é que, assim como John, todos temos a habilidade de ignorar nosso ambiente. Quantas vezes nos sentamos e vimos televisão enquanto alguém falava conosco, e não estávamos sequer cientes da presença dessa pessoa, quanto mais de seus comentários ou perguntas. E quando nosso cônjuge nos dá uma bronca incisiva sobre alguma questão moral a respeito de nosso comportamento, não baixamos o volume do sermão às vezes e ignoramos tudo que nosso cônjuge está ponticando? Quando queremos, somos mestres da audição seletiva e da tomada de ação seletiva. E se dedicássemos essas habilidades a um uso melhor? E se já tivéssemos uma capacidade não renada nem aproveitada de foco e concentração, o que aconteceria se tentássemos de fato dominar essas habilidades? E o mais importante para nossa compreensão neste ponto, como é que, por mais sem prática e sem habilidade que sejamos agora, ainda assim conseguimos realizar esse bloqueio? Talvez as experiências de John anteriores à viagem possam oferecer algumas respostas. Ele já tinha dado alguns passos além de usar seu lobo frontal para baixar o volume dos outros centros do cérebro. Quando está escrevendo, John aprendeu a acalmar seu córtex sensorial, tranquilizar seu córtex motor, relaxar os centros emocionais do cérebro e passar para um estado similar ao de transe. Como também escrevo, estou interessado no processo pelo qual outros escritores passam a entrar na zona de concentração necessária para realizar seu trabalho. Por exemplo, eu sabia que John tinha o que ele chamava de momentos místicos quando se sentava para criar. A primeira coisa que ele fazia era colocar música para tocar. Não qualquer música, ele descobriu que, se a música tivesse letra, era mais difícil se concentrar. Por esse motivo, sempre escolhia música instrumental, de tudo, desde música clássica, passando por trilhas de Humes, até por New Age. Jazz ele achava muito ruidoso. Quando estava trabalhando na primeira versão do manuscrito e não precisava consultar anotações, ele usava velas, para uma iluminação mais suave. A combinação de música e atmosfera o ajudava a encontrar um centro mais calmo, e ele sempre fazia seu primeiro manuscrito tarde da noite, quando, como diz ele, o resto do cérebro está bem cansado e é mais fácil colocá-lo para dormir. John chegou a essa estratégia sem saber sobre o lobo frontal e seus efeitos e poderes. Ele intuiu os benefícios da concentração focada e criou sua própria maneira de alcançar esse estado tranquilo. Nos últimos meses, ele e eu conversamos mais explicitamente sobre o lobo frontal e seu papel na concentração e no foco. John tinha um propósito muito específico em mente para utilizar essa informação, queria escrever melhor e entrar com mais facilidade no modo de escrita. Ele sofreu com bloqueios criativos depois de completar sua tese e estava determinado a nunca mais passar por aquilo. Começou a prestar atenção a seu ambiente e estado mental nos dias bons, quando o processo criativo parecia tão fácil quanto navegar com a vela a favor do vento em um dia ensolarado, assim como o que estava acontecendo durante aqueles dias em que ele sentia navegar contra o vento, com ondas se quebrando na proa. No Now, ele chegou a algumas conclusões sobre o que funcionava e o que não. Com o tempo, ele reinou o processo e o repetiu tantas vezes que, mesmo sem a música nem a iluminação, ou o horário do M do dia, conseguia entrar no eixo de trabalho, aparentemente quando quisesse. Em seu telefonema para mim, John lamentou não ter sido capaz de reproduzir esses resultados fora do laboratório da sua casa. Quando foi para a casa dos pais, pareceu-lhe que tudo havia desmoronado. Tranquilizei-o de que seu processo era bom, e que ele deveria pensar nas vezes em que isso funcionou durante a viagem e considerá-las um grande sucesso, algo com que poderia aprender. Quando ele voltasse para casa e estivesse mais livre de distrações,
poderia olhar com mais objetividade para aqueles dias bons e ruins, em termos de sua escrita, e chegar a algumas conclusões sólidas sobre o que os deixava mais ou menos produtivos. O essencial era começar do começo, com a habilidade da observação. Dominando a habilidade da observação a despeito de ter se tornado um clichê, continua sendo verdade que o primeiro passo para nos curarmos de algo é reconhecer a existência do problema. Assim, como sabemos quando temos um problema? O reconhecimento depende da capacidade de observarmos a nós mesmos, ou seja, de nos tornarmos autoconscientes. O que pedi para John fazer foi que se tornasse autoconsciente a respeito de uma parte muito particular de seu comportamento e personalidade, e que decifrasse o que havia afetado sua capacidade de ser criativo sob circunstâncias diferentes. A maioria das pessoas não tem a autoconsciência altamente desenvolvida de John, nem a paciência necessária para reduzir seu próprio ritmo e analisar ou examinar de verdade sua vida e sua personalidade. Entretanto, só porque essas qualidades não estão plenamente presentes em sua vida não quer dizer que elas não existam e que você não possa reiná-las. Precisamos simplesmente baixar o volume do ruído que interfere em nossa capacidade de focar a concentração. Podemos nos observar de modo geral para considerar alguma habilidade ou atributo específico, ou podemos olhar para nós mesmos de forma mais global. O que prova que dispomos da capacidade de observar nosso próprio comportamento de maneira crítica é a frequência com que usamos essa habilidade para observar outras pessoas e seus comportamentos. Tenho certeza de que todos estivemos em inúmeras situações em que nos perguntamos sobre a incapacidade de outro alguém para enxergar a si mesmo com clareza. Já especulamos se a pessoa sabe como cor sua aparência em uma roupa específica, já testemunhamos uma reação emocional vulcânica diante de um incidente aparentemente trivial. Nessas ocasiões, provavelmente perguntamos a nós mesmos: será que essa pessoa consegue enxergar como ela mesma é? A resposta é que muita gente não consegue. Falta-lhes a habilidade não apenas de observar o mundo ao seu redor, mas também de se avaliar criticamente. Elas não tiraram o tempo para refletir sobre si mesmas, ou deixaram de desenvolver uma noção de como se comportam em determinadas situações. Elas nem sequer cogitaram as questões mais importantes. Por que continuo produzindo os mesmos sentimentos autodestrutivos? Por que continuo esperando que meu comportamento e meus comentários gerem uma resposta, porém recebo exatamente o contrário do que esperava? Se não usarmos essas perguntas essenciais a nós mesmos sobre nossa natureza, não poderemos enxergar quem somos de verdade. Entretanto, se ativarmos nosso lobo frontal, poderemos nos ver com claridade espantosa. Por estarmos tão focados no que é externo, tudo o que precisamos fazer, como uma câmera de vídeo filmando uma panorâmica de uma cena, é ser mais seletivos sobre o que queremos ter no quadro. Para superar a propensão a nos focar no que é externo e sermos governados por nosso ambiente ou sermos escravos do nosso corpo e de suas respostas emocionais, precisamos nos tornar melhores observadores de nós mesmos. Com frequência, isso significa apenas se desengajar do ambiente, como John faz, e abandonar todos os programas que nos mantêm emocionalmente viciados neles. Espero não ter passado a impressão de que meu amigo John é algum tipo de esquisitão. Ele está longe de ser um ermitão. Tem uma vida social ativa e participa de comitês tanto no trabalho quanto em sua comunidade. Tudo bem, ele não tem uma televisão, mas só porque já teve no passado e passava tempo demais absorvido nos programas. Ele sabia que era fraco, e o único jeito de evitar que a televisão fosse uma devoradora de tempo foi abrir mão por completo e mantê-la fora de sua casa. Entretanto, ele tem predisposição a ser contemplativo, e isso provavelmente o separa de muita gente hoje em dia. Ele preenche as horas que passava atando chamente a TV e se anestesiando do mundo imergindo no mundo natural e em livros interessantes. Ele ou suas habilidades de observação enquanto fazia trilhas, observando a vida selvagem e catalogando muitas das flores e plantas que crescem em sua área. E aplicou essas mesmas habilidades de observação a si mesmo. Em seu desejo de aprimorar sua ciência como escritor, ele empregou algumas das técnicas que um cientista poderia usar ao aplicar o método científico. Ele alterou uma parte de sua rotina de escrita de cada vez,
conferindo se aquela variável fazia alguma diferença em seu desempenho e produtividade. Ele também precisava estar ciente de como sua própria mente estava funcionando. Depois de passar por vários meses de mini-experimentos com muita tentativa e erro, descobriu o que podia fazer para ser um escritor mais produtivo. É claro que estava motivado para melhorar, porque escrever é uma das coisas que determinará sua futura carreira como professor. É a essa noção de desejo que nos voltaremos em seguida. Assumindo o compromisso de mudar, como em sua maioria as pessoas são péssimas observadoras e quase nunca enxergam as ligações óbvias entre comportamento, saúde e humor de modo geral. Com frequência é preciso um evento grande e transformador para fazer com que foquemos atenção em nós mesmos, nossas predileções e propensões. A boa notícia é que o fato de você estar lendo este livro indica que tem o desejo de mudar. Mais do que qualquer outra coisa, ter a motivação apropriada ajuda muito a nos capacitar para fazer mudanças em nossas vidas e em nós mesmos. Em um mundo ideal, reconheceríamos o fato de que somos viciados em nossas emoções muito antes de termos provas do mal que elas nos fazem. Conforme falamos nos capítulos 9 e 10, a principal maneira pela qual as pessoas tomam consciência de seu vício emocional é por meio de uma manifestação física da reação de estresse sobre o corpo. Aquelas dores nas costas que brotam toda vez que temos um prazo importante, ou o resfriado que pegamos depois de fazer hora extra por semanas ou para completar um projeto, tudo isso é resultado de estresse. Quando nos agramos com pouca paciência, explodindo a qualquer provocação, isso também ocorre em função do aumento no estresse e redução da atividade no lobo frontal. Assim como muitas outras doenças e distúrbios mais sérios e importantes. Por favor, dê mais uma olhada na lista de atributos promovidos pela atividade saudável do lobo frontal apresentada no capítulo 10. Podemos ver o quanto o lobo frontal é importante para iniciar e governar mudanças. E, embora o lobo frontal nos ajude a focar uma intenção, ainda precisamos ativar nossa força de vontade para permitir que ele faça seu trabalho, ou seja, une intenção e ação. Comprometer-se com a mudança é sempre algo complicado. Aquelas redes neurais regulares, rotineiras, programadas que criamos nos permitem levar uma vida fácil, natural e confortável. Buscamos conforto, mas a mudança equivale a desconforto. Prometemos começar uma dieta, reduzir a quantidade de tempo diante da televisão, passar mais tempo e dedicar mais atenção a nossos los, apenas para ver todas as circunstâncias de nossas vidas atropelarem essas intenções. Mudar exige bastante empenho, força de vontade e comprometimento. Posso me lembrar de quando comecei a participar de triatlos. Correr e pedalar era razoavelmente fácil, natural e rotineiro, eu já fazia os dois havia tanto tempo que nunca precisava pensar sobre o que estava fazendo. Também aprendi a nadar quando criança, e vinha nadando havia anos, e não precisava pensar muito sobre o que estava fazendo na água. Eu simplesmente fazia. Depois de competir em meu primeiro triatlo, percebi que eu sabia nadar, mas não sabia nadar de verdade. Levei uma surra na parte da natação. Então pesquisei e encontrei um treinador que ensinasse nado, não no sentido de aprender a não me afogar, mas alguém que pudesse estudar minha braçada e reconstruí-la, passo a passo, com uma técnica aprimorada. Fiquei aturdido na primeira aula ao descobrir que não tinham me ensinado a nadar do jeito mais eficiente, ou que me permitisse ser o mais rápido. Ensinaram-me a forma mais expediente para me manter à tona e me ajudar a sobreviver. Parece familiar? A maioria de nós aprendeu a sobreviver, na verdade, é isso que fazemos na maioria do tempo em nossas vidas. A gente se vira. Todavia, como sou competitivo, queria fazer mais do que apenas me virar. Eu iria ir mais depressa. Então procurei alguém com mais conhecimento e experiência que eu, alguém que pudesse me ensinar. Foi uma experiência iluminadora em vários níveis. Tive que desaprender a técnica de braçada que eu vinha usando havia muitos anos e aprender um jeito totalmente diferente de usar braços e pernas. Fiquei frustrado quando senti que estava mais lento, porque agora eu tinha que pensar muito sobre o que estava fazendo, mas com o tempo o novo método começou a parecer mais natural.
Quando fui cronometrado em um tiro de 100 metros e vi a melhoria em meu desempenho, que ainda mais disposto a aguentar o desconforto. Não precisei quase me afogar para me motivar a melhorar. Descobri uma razão para efetuar a mudança. Eu não estava satisfeito com a situação atual, não estava satisfeito em chegar ao NAU com o grupo, não estava satisfeito com apenas me virar. Além disso, apenas quando tive novos conhecimentos e precisei programar uma nova rede neural rotulada como natação é que consegui ser um observador melhor de minha técnica. Porém, pude corrigir a mim mesmo. Vamos retornar a essas ideias no capítulo 12, por enquanto, tenha em mente a importância de encontrar motivação. Quando encontrarmos, ficaremos espantados ao ver quanto nossos poderes de observação também melhoram, não ficaremos mais satisfeitos com apenas seguir a maré em qualquer parte da vida. Descobriremos que o desconforto não atua mais como detrimento, ele nos motivará a sair daquele modo antigo, passando para uma zona de conforto nova e melhorada. A pergunta que resta é: o que podemos fazer para usar o lobo frontal da melhor maneira? Existe uma piada antiga que é mais ou menos assim: um sujeito está caminhando por uma rua lotada de Nova York. Ele pergunta a um transeunte: com licença, você poderia me dizer qual é o melhor jeito de chegar ao Carnegie Hall? Sem nem se dar ao trabalho de virar, o homem responde: ensaiando. Ensaio mental. Pensamento mágico e programação usa o termo ensaio mental para descrever como podemos empregar o lobo frontal e tirar vantagem de suas faculdades avançadas para fazer mudanças significativas em nossas vidas. Quando ensaiamos, temos uma intenção mais focada e proposital. Não passamos somente por uma série rotineira de exercícios, nos apresentamos como se a ocasião fosse um concerto. Essa é a diferença fundamental na mente. Um ensaio deve replicar a experiência de fazer, de fato, a coisa. Nesse caso, ensaiar mentalmente e fazer de fato são exatamente a mesma coisa. A cada vez que iniciamos alguma ação, engajamo-nos em um comportamento, executamos uma habilidade, expressamos uma emoção ou fazemos uma mudança de atitude, deveríamos ficar melhores. É por isso que ensaiamos, para podermos melhorar e para que, da próxima vez que aquela experiência se apresentar, torne-se mais fácil para nós vivenciá-la. Dito de outra forma, de no ensaio mental assim, relembrar o que queremos demonstrar e então vivenciar cognitivamente como é executar psicamente a ação, passo a passo. É visualizar com a mente o nosso eu demonstrando ou praticando psicamente uma ação ou habilidade. Em termos de mudança pessoal, o ensaio mental é conceber a nós mesmos em uma situação e nos comportar de forma diferente, ou, apenas, ser uma pessoa diferente, de como agimos, ou de quem fomos, previamente. Em vez de viver no modo sobrevivência e ser uma pessoa zangada, deprimida, vítima, vitimizadora, com saúde ruim ou qualquer uma daquelas coisas limitadas que permitimos que nossos vícios emocionais nos imponham, podemos ensaiar, de um ponto de vista puramente cognitivo, sermos saudáveis, calmos, compassivos ou qualquer uma das coisas mais positivas que quisermos ser. Uma das várias coisas interessantes sobre o processo de ensaio mental é que não precisamos envolver o corpo de forma alguma, ou podemos envolvê-lo em um grau muito menor do que imaginamos, e ainda colher os benefícios. Se você se lembrar do experimento de tocar piano no capítulo 2, aprendemos ali que as pessoas que fisicamente tocaram as teclas para produzir os sons da escala musical desenvolveram sua proficiência, ou seja, elas tinham a mesma quantidade de circuitos neurais medidos por uma neuroimagem, apenas no mesmo grau que aquelas que apenas praticaram mentalmente essa habilidade. Lembre-se, um grupo teve um teclado de piano diante de si e passou 2 horas por dia, durante 5 dias, praticando as escalas. O outro grupo assistiu e memorizou a técnica da prática e então devotou a mesma quantidade de tempo, só que os integrantes desse segundo grupo não tinham o teclado diante deles, tinham apenas a imagem em suas mentes. Eles mudaram a composição física de seu cérebro apenas ativando seu lobo frontal, para tornar aquele ensaio mental tão real que o cérebro percebeu de fato como uma realidade tridimensional. O cérebro não se importou se as teclas estavam fisicamente ali ou não, ele programou aqueles circuitos a despeito disso. Os pensamentos das pessoas no grupo do ensaio mental se tornaram reais assim. Com o ensaio mental,
Se pudermos nos manter focados, o cérebro não vê a diferença entre a execução física da atividade e a lembrança da atividade. A ideia de que podemos mudar o cérebro só de pensar tem implicações enormes na efetuação de qualquer tipo de mudança em nossas vidas. O ensaio mental nos dá a capacidade de criar um novo nível mental sem fazer nada físico além de pensar. Curiosamente, conforme destacado no capítulo 10, já somos bem habilidosos em desligar os outros sinais do ambiente. Quando queremos, podemos usar nossa audição seletiva para ouvir apenas aquilo que desejamos. Tudo o que precisamos fazer para descobrir como somos e cientes nessa habilidade é perguntar a nosso cônjuge, um familiar ou outra pessoa significativa. Literalmente nos dissociamos, transferindo a atenção para longe do mundo externo. Claramente, o que esses pianistas mentais conseguiram fazer foi direcionar muita atenção para o projeto que tinham em mãos e bloquear os pensamentos irrelevantes que caracterizam boa parte de nossa atividade mental. Aquele silenciamento inicial dos outros centros do cérebro e o foco em uma habilidade são os primeiros passos para acabar com nosso padrão de pensamento por meio de sentimentos familiares e dependência de estados emocionais. O lobo frontal é bastante proficiente nessa tarefa quando direcionamos para isso. Os próximos passos são igualmente fáceis. Temos que criar na mente um ideal daquilo que queremos ensaiar. Temos que fazer o tipo certo de perguntas autorreesivas. O desejamos ser? O que tenho que mudar em mim mesmo para chegar lá? Eu conheço ou que recursos posso encontrar para me ajudar a desenvolver esse modelo em construção na minha mente? O que é mais interessante é o que acontece quando o maestro sobe ao pódio e ordena que todos os instrumentos façam silêncio. Quando o lobo frontal pede silêncio, ele não apenas faz com que aqueles centros se aquietem, é como se nossa consciência abandonasse por completo esses outros circuitos. Para estender essa metáfora, a seção de metais, a de sopros e quaisquer outros instrumentos que o lobo frontal solicite se mantém no palco, e todos os outros se retiram para os bastidores. Mudanças poderosas acontecem na atividade cerebral e em nossas percepções quando atingimos a concentração focada. Perdemos a noção de tempo e espaço. Mais importante, o corpo cai em silêncio e entramos em um estado de transe. Durante esses momentos em que estamos verdadeiramente quietos, podemos aprender e mudar como o cérebro funciona regularmente, e assim mudar a mente. Antes de chegarmos ao processo de aprendizado, vamos falar mais um pouco sobre como podemos usar o ensaio mental para nosso maior benefício. Uma questão de escolha quando não estamos usando o lobo frontal em sua capacidade funcional, e especialmente quando não o estamos usando de forma alguma, perguntas voltadas para a sobrevivência nos inundam. Quando vou comer? Quanto tempo ainda falta para eu poder ir dormir? Por que meus lábios estão tão ressecados? Quando foi a última vez que bebi alguma coisa? Qual é a minha aparência e será que sou aceito por essa pessoa? Responder a esse tipo de pergunta, assim como fazê-las, demanda pouquíssimo do lobo frontal. Entretanto, um dos pontos mais positivos sobre o lobo frontal é que ele pode agir como um segurança mental. Como um segurança em um bar, o lobo frontal pode limpar a área para nós, de modo que, mesmo que estejamos em um salão mental ruidoso e fumacento, podemos nos focar mais em perguntas do tipo e se, abertas, especulativas, que dependem de nossos poderes mais elevados de processamento. Esses são os tipos de perguntas que podemos fazer a nós mesmos quando os outros centros cerebrais caem em silêncio. Essas perguntas de ordem mais elevada têm relação com nosso eu futuro ou potencial. Como posso me tornar alguém melhor? Como posso modificar meu comportamento? Como posso me reinventar? Como seria minha vida se eu preencha aqui com sua ideia? O que preciso mudar em mim mesmo para chegar a esse resultado em particular? Como posso ser diferente de como sou agora? Qual é o ideal mais elevado de mim mesmo que sou capaz de imaginar? O que eu quero de verdade? O lobo frontal é onde se localizam nossa imaginação e nossa capacidade de invenção. Ele nos permite considerar aquilo que já vivenciamos e conhecemos e empregar aqueles circuitos antigos de memória como elementos fundamentais para especular sobre novos resultados.
O lobo frontal também é capaz de silenciar aquela voz interna crítica decidida a nos relembrar de nossos fracassos anteriores. Ele pode desligar aquilo que não funcionou no passado e nos dar a página em branco de que precisamos para gerar um novo nível mental. E se pudermos repetir esse processo de bloquear o que é antigo e focar o novo, e fazer isso várias vezes, como os pianistas que ensaiaram mentalmente 2 horas por dia, ficaremos tão bons nisso que seremos capazes de produzir aquele novo nível mental sempre que quisermos. Lembre-se, quando estamos ensaiando mentalmente, esses circuitos estão sendo disparados, e, como a lei de repetição e o aprendizado hebbiano nos dizem, células nervosas que disparam juntas se conectam umas às outras. Uma vez que elas estão conectadas como um novo conjunto de circuitos e são ativadas, estamos produzindo a mente. Sabemos que, considerando-se a imensa quantidade de conexões sinápticas que podemos fabricar, temos níveis mentais infinitos que o cérebro pode gerar quando quiser. Um amigo meu que jogou beisebol universitário dividiu comigo esta história. Ele era arremessador, e seu treinador de arremessos na faculdade tinha jogado na segunda divisão. Esse treinador contou a história de um time em particular ao qual tinha pertencido. Toda vez que o treinador arremessava contra aquele time, os jogadores acabavam com ele, home runs, doubles, singles, tacadas curtas e bolas altas voando por cima do muro. Contra todos os outros times, ele não tinha dificuldades. Ele arremessava contra seu rival da mesma forma que fazia com os outros, então por que resultados tão drasticamente diferentes? Depois de 3 ou 4 partidas contra essa equipe, ele ficou de saco cheio e pensou que tinha que fazer algo diferente. Como a maioria dos arremessadores, ele mantinha um registro do que os rebatedores adversários faziam contra ele, que arremesso era rebatido e em que local, e qual o resultado. Na véspera da partida seguinte contra esse time, à noite, o futuro treinador de arremesso se sentou em seu quarto de hotel, pegou aquele caderninho e desenhou um plano de ataque que usaria em todos os rebatedores. Ele conhecia os pontos fortes e fracos de todos eles, assim como suas tendências. Sentou-se com o caderninho e anotou, arremesso por arremesso, como abordaria o jogo seguinte. Ele não se desviaria dessa lista de arremessos, não importava o que acontecesse. Sentou-se ali por horas, memorizando a sequência de arremessos que faria. Em seguida, fechou os olhos e, mentalmente, executou os arremessos do jogo. Deslizando no canto interno, baixo. Bola rápida para o alto e longe. Mudando para baixo e longe. Bola rápida nas mãos, resultando em uma bola rasteira fraca para o homem na primeira base. Ele fez isso para todos os 27 outs. Em seguida, repassou todos eles, várias vezes. Enquanto ficava ali em seu quarto de hotel naquela noite, mentalmente arremessando o jogo, o tempo e o espaço desapareceram. No dia seguinte, ele se ateve a seu plano de jogo. Claro que não pôde gerar de modo exato os mesmos resultados que seu jogo ensaiado mentalmente, mas conseguiu arremessar 4 séries sem resposta, o melhor resultado que já tivera contra aquele time. Ele começou a usar essa abordagem contra todos os outros times, e começou a vencer cada vez mais. Ele tinha que ser um observador astuto das tendências dos outros jogadores, e isso certamente o ajudou, mas, mais do que isso, foi sua capacidade de se focar que fez tanta diferença. Quando estava em um jogo, ele descobriu que também era mais fácil se concentrar. Não, já tinha passado por aquela partida mentalmente e sido bem-sucedido. Agora, tudo o que restava era reproduzir os mesmos resultados. De fato, seu cérebro e sua mente estavam agora à frente da experiência real. Ao ensaiar mentalmente todas as suas ações futuras, ele estava essencialmente aquecendo os circuitos neurais associados antes de cada jogo e, como resultado, já se encontrava em um estado mental vencedor. Agora imagine que tipo de diferença poderia ser feito em sua vida se ensaiássemos a alegria, em vez de arremessos. Uma breve interrupção. Por enquanto, um dos benefícios adicionais de empregar o lobo frontal para silenciar os outros centros do cérebro e focar o ensaio mental é que interrompemos os programas que rodam rotineiramente o tempo todo. Nós os desligamos sem mais delongas.
Quando praticantes de meditação estão plenamente focados em uma ideia, as outras partes do cérebro não recebem eixo sanguíneo, sem o qual não há atividade naquelas áreas. A ausência de atividade no nível neurológico quer dizer que a mente que é gerada usualmente está agora desligada. Assim como ocorre quando nos apoiamos com a mão na grama por muito tempo e o eixo sanguíneo é interrompido brevemente, nossa mão cá dormente, o mesmo acontece no cérebro. Se cortássemos o suprimento de sangue para uma área do corpo por um período prolongado, essa parte morreria. Isso não acontece literalmente no cérebro. Em vez disso, quando interrompemos de forma repetida o eixo sanguíneo, quando cessa a atividade elétrica naquela porção do cérebro ou, mais especificamente, naquela rede neural, os neuroníons deixam de disparar. Examinando outra vez a lei de Ebb, também é verdade que, quando neuroníons deixam de disparar juntos, eles não mais se conectam uns aos outros. Isso significa que, se reduzirmos nosso próprio ritmo, focarmos a mente em detalhes específicos de quem e como queremos ser e começarmos a montar uma imagem mental daquela nova pessoa na mira do lobo frontal, ou ensaiarmos mentalmente um ato novo, de qualquer natureza, pelo nosso empenho cognitivo, receberemos um bônus duplo. Não apenas conseguiremos conectar novos circuitos, como também podaremos as conexões programadas previamente. Lembra dos leitores de Braille que mencionamos, cujas neuroimagens funcionais revelaram uma adaptabilidade considerável? Essas pessoas perderam a visão e aprenderam a ler por meio do tato. O importante a ser lembrado é que os centros normalmente utilizados para a visão em uma pessoa dotada de visão são convertidos em circuitos de tato na pessoa privada da visão. No Now, muitos dos circuitos antigos que a pessoa empregava para ver foram rompidos. O fator de crescimento neural que os unia foi então usado para consolidar as ligações dos circuitos recém-desenvolvidos. Isso demonstra um corolário importante ao mantra do dispara junto, conecta um com o outro. Quando interrompemos certos processos de pensamento repetidas vezes, as células nervosas que deixam de disparar juntas não vão mais se conectar umas às outras. A boa notícia é que aquelas células nervosas não querem permanecer inativas. Em vez disso, elas buscam novas conexões e usam o fator de crescimento neural reciclado para se anexarem a novos neuroníons. É um embaralhamento. O fator de crescimento neural é substituído de um conjunto de circuitos antigos para um conjunto de circuitos novos. Podemos pegar aqueles padrões antigos e as sequências que disparávamos rotineiramente e reutilizar o fator de crescimento neural para formar padrões e sequências novos e melhorados, ligando as conexões sinápticas para consolidar as novas conexões que estamos formando. Por exemplo, vamos imaginar que decidimos ensaiar mentalmente e ter paciência com nossos os. Depois de fazermos as grandes perguntas, as perguntas do tipo e se, nossa mente começará a formular um modelo de quem queremos nos tornar. Por meio de ensaio mental, atenção e repetição, e disparando novas redes neurais em novos padrões, fazemos com que comunidades de neuroníons se unam em novas combinações para criar um novo nível mental chamado paciência. Conforme as células nervosas se agregam e se unem, aqueles circuitos antigos, que antes nos programavam para atacar verbalmente ante a menor provocação, param de disparar juntos e se desacoplarão ao longo do tempo, já que não estaremos mais usando esses circuitos. Nosso cérebro usa os mesmos materiais para, por meio de repetição, associação e ensaio mental de nossas novas respostas a situações familiares, programar novos circuitos de paciência no lugar de circuitos antigos de petulância. Perdemos nossa mente antiga de impaciência e forjamos uma nova, de paciência. Uma rede neural é substituída por outra nova. O fato atordoante é que o cérebro acomodará nosso livre-arbítrio, apagando as antigas pegadas sinápticas e produzindo novas. Essa é a verdadeira biologia da mudança. Eis como ela funciona. Por 3 semanas, 1 hora por dia, procuramos um lugar quieto toda manhã depois que as crianças já saíram para a escola. Assim que nos ajeitamos em uma cadeira, depois de desligar a campainha do telefone, ensaiamos mentalmente como será essa pessoa nova e paciente.
Pegamos alguns dos artigos que lemos nas revistas sobre a educação dos Jus a respeito de uma mentalidade conte até 10, nossas memórias semânticas, lembramos do comportamento inabalável de nossa mãe e de como ela respondia a nossos maus comportamentos. Nossas memórias episódicas, acrescentamos outros exemplos e fragmentos de informações, novas e antigas, e criamos um novo modelo de paciência. Essencialmente, combinamos nosso conhecimento semântico-losóco com experiências que já estão programadas em nosso cérebro e as fundimos de um jeito novo para criar uma nova possibilidade. Intencionalmente, rodamos cenários na mente, com a ajuda do lobo frontal, aprendendo a bloquear as críticas, que querem nos mostrar reprises de nossos momentos mais impacientes, e desenvolvendo um retrato altamente renado e focado de nosso eu novo e paciente. Enquanto ensaiamos mentalmente quem desejamos ser, estamos na verdade apenas nos lembrando do modo mais evoluído de ser, com base em nosso aprendizado e nossas memórias. Quando formamos novas redes neurais para disparar em sequências, combinações e padrões diferentes, produzimos um novo nível mental. Lembre-se, a mente é produzida quando o cérebro está trabalhando. Nosso cérebro agora funciona de maneira diferente do que funcionava antes de nosso ensaio. Assim, por meio dos disparos e conexões repetitivos de novas redes neurais em novas combinações, formamos conexões sinápticas mais fortes e duradouras que, quando disparadas, criam a nova mente chamada paciência. De fato, decidimos que não vamos sair de cada exercício mental antes de atingir completamente esse estado mental. E a mente da paciência se torna mais natural quanto mais a praticamos. Uma mente nova cria um cérebro novo. Entendemos que os circuitos prévios que empregávamos no estado mental maníaco, motivado pelo ambiente quimicamente viciado, que criava nossos surtos parentais, faziam parte de nossa persona de rainha do drama. Eles tinham recebido uma dieta constante de aborrecimento e raiva, acompanhada por uma sobremesa de remorso e coberta com autogelação. Depois de algumas semanas de ensaio mental, esses circuitos prévios ficaram ociosos. Eles não gostam de ser ignorados e estão ansiosos para trabalhar. Eles veem a atividade acontecendo em outra parte do cérebro e decidem sair dessa cidade fantasma e se mudar para onde as coisas estão acontecendo, na Rua da Paciência. Dessa forma, eles se desconectam das outras células nervosas na rede neural e se juntam à rede neural recém-formada da paciência. Sem querer ser vistos como penetras, chegam trazendo o presentinho do fator de crescimento neural. Conra a figura 11.1 para ver o embaralhamento do fator de crescimento neural quando uma nova rede neural se forma e outra é podada. A essa altura, já estamos ensaiando mentalmente na Rua da Paciência há umas 3 semanas. Um dia, nossos dos de 7 e 6 anos voltam da escola para casa. Está chovendo, o paisagismo não está completo e o quintal está um atoleiro. Vemos os 2 meninos, com seus tênis novinhos, indo direto para o balanço, que cabem no meio do lamaçal. Em vez de sair correndo e repreendendo feito uma doida, pegamos as botas velhas das crianças, enhamós a cabeça para fora da porta e pedimos a eles que nos encontrem na garagem para uma rápida paradinha e troca de sapatos. A expressão na carinha deles nos diz que ou eles estão com medo de alguém ter sequestrado a mãe deles e a substituído por uma robô igualzinha, ou nosso ensaio mental já rendeu seu primeiro dividendo. Figura 11.1 Embaralhamento. O F ator de CR cimentou ao eolizado para vincular a noveamente de paciência, enquanto a mente agia de impaciência podada. Aliás, vamos renar uma parte desse processo. Já falamos sobre os pianistas que ensaiaram mentalmente, no capítulo 2. Havia, contudo, 4 grupos de fato naquele experimento. 2 deles tocaram secamente ou ensaiaram mentalmente, recebendo instruções específicas para tocar de modo exato os mesmos exercícios. Mas um grupo de pianistas não recebeu nenhuma instrução, eles tocaram de forma aleatória 2 horas por dia, durante aqueles 5 dias. Como não haviam recebido nenhuma instrução nem informação, eles não podiam repetir a mesma mente disparando o mesmo grupo de circuitos todos os dias. Como não conseguiam se lembrar do que tinham feito no dia anterior, foram incapazes de ativar as mesmas redes neurais. Portanto, devemos ser precisos e consistentes ao fazer nosso cérebro revisar o novo eu que vamos nos tornar.
Conforme a arquitetura neural do cérebro muda para circuitos neurais mais renados, mais evoluídos, e padrões antigos são podados, estamos enviando um novo sinal para as células do corpo. Como todas as células são tocadas por tecido nervoso, conforme desenvolvemos novos circuitos e rompemos conexões sinápticas antigas ligadas ao eu antigo, o corpo se torna modificado e alterado no nível celular. Portanto, se nossas células estão espionando nossos pensamentos, então, conforme a substância cinzenta do córtex muda, ainda que em poucos circuitos de alguma rede neural emocional indesejada, as células receberão um sinal neurológico diferente e começarão a se modificar. Se, por exemplo, a rede neural da culpa está começando a ser podada por nossa substituição de um ideal antigo de nós mesmos por um novo ideal, modificaremos com isso o sinal neurológico de culpa para as células do corpo. O rompimento daqueles circuitos no cérebro fará, então, com que as células comecem a alterar seus pontos receptores para a culpa. Em outras palavras, se a rede neural some, as células não precisarão mais daqueles pontos receptores, e eles serão regulados em outros receptores, mais vantajosos. Da mesma forma, já que não disparamos mais culpa, porque a estrutura da rede neural está se desmontando, não produziremos mais os mesmos peptídeos que iniciam o luxo químico no nível celular para o corpo. É assim que nosso corpo se cura da doença quando finalmente superamos nossos vícios emocionais. Aposentamos emoções indesejadas criando novas memórias e indo além do território familiar da mente. A figura 11.2 ilustra o processo de mudança. Enquanto construímos novas redes neurais, paciência, e eliminamos as antigas, impaciência, teoricamente, enviamos novas informações químicas e neurológicas para as células do corpo, que então mudam seus antigos pontos receptores. Vamos dar uma olhada mais atenta em como podemos combinar nossos poderes de concentração e o amor de nosso lobo frontal por 10 os mentais em uma potente força para a mudança. Ensaio mental e a arte da contemplação. Talvez você esteja se perguntando quem tem tempo para ensaiar mentalmente. Será que tenho mesmo 1 hora por dia para dedicar a nada além de pensar em ser outra pessoa? Pode-se esperar, racionalmente, que eu que parado por todo esse tempo. Figura 11.2 O processo da mudança, a conforme se instruímos novas redes neurais e podamos as angás, se o homem amós enviar novos sinais neurais químicos para a célula. O que talvez não percebamos é que, se ensaiarmos mentalmente da maneira adequada, nossa memória de tempo e espaço estará ausente, e essa hora parecerá 5 minutos. Não podemos ver de onde essas horas virão até estarmos motivados a encontrá-las. A atividade do lobo frontal é toda voltada para tomar decisões e empregar nosso livre-arbítrio a m de fazer escolhas, planejar nossos atos e desenvolver uma noção de nosso futuro. Estamos pedindo a nós mesmos para ignorar certas sensações do corpo e se sobrepor a essas informações e as emoções que elas geram. Esses circuitos programados e estados de ser antigos sempre tentarão nos convencer a não mudar, desde o nível mais baixo. Vá lá, como aquele pacote de batatinhas, podemos começar a dieta amanhã, até o mais alto, claro. Aquela pessoa está fazendo comentários racistas e ignorantes, mas não cabe a mim dizer alguma coisa a respeito. Esses 2 exemplos exigem que sejamos um pouco mais corajosos e nos afastemos um pouco mais de nossa zona de conforto do que talvez estivéssemos preparados a fazer no passado. Se gostamos de nosso conforto, gostamos de familiaridade. O sucesso pode nos assustar. Ficar em silêncio em nossa própria companhia pode ser esmagador, mas é uma necessidade. Me espanto com a quantidade de pessoas que me dizem o quanto se sentem sobrecarregadas e superestimuladas, que anseiam por alguns poucos instantes de paz e quietude. Sim, aquela paz e quietude pelas quais anseiam com frequência terminam sendo algum tipo de distração sem sentido. O que estou sugerindo é que uma conversão com sentido é mais o que elas precisam, e o ensaio mental é exatamente isso. Acho que a maioria das pessoas tem em sua caixa de ferramentas algo semelhante a uma lente de aumento. Podemos não retirá-la e usá-la com muita frequência, de modo que ela pode ter ficado um pouco embaçada pela falta de uso. Mas pode ser limpa. Lembra-se de quando éramos crianças e queríamos uma lupa, um microscópio ou um telescópio?
Simplesmente precisávamos ter algum tipo de instrumento científico que nos ajudasse a penetrar nos mistérios do universo, ou pelo menos incendiar um pedaço de papel. As crianças são naturalmente curiosas, e a curiosidade e a contemplação andam de mãos dadas. Se queremos mesmo saber sobre alguma coisa, pensamos muito nela. Não quero ficar martelando demais esse ponto, mas algo em nosso sistema educacional resulta em crianças com a curiosidade suprimida. Vi isso acontecer, até certo ponto, com meus próprios os. Como pai, às vezes é frustrante ter que lidar com os porquês, como assim, e se eu me pergunto que os pequeninos naturalmente apresentam. Mas essas perguntas são cruciais para o processo. Como adultos, provavelmente somos rápidos demais ao responder essas questões. Seja inventando uma resposta ou dando a eles os fatos verdadeiros, encorajamos uma mentalidade de vamos acabar logo com isso e seguir em frente. Professores, tenho certeza, enfrentam ainda mais perguntas desse tipo e estão sob uma pressão ainda maior para seguir em frente. Não, existe certa quantidade do currículo a ser abordada todos os dias. Porém, estranhamente, o que mais me lembro das aulas que frequentei no ensino fundamental e no ensino médio, e mais tarde na faculdade, são as que podem ser rotuladas como digressões do conteúdo. Eu amava quando um professor pegava uma tangente, em vez de memorizar cada uma das emendas da Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos. Eu ouvia uma história sobre a vida de Thomas Jefferson ou alguma outra coisa não particularmente relevante ao tópico em questão. De maneira semelhante, em minha mente, a contemplação é mais discursiva, ela vaga mais além do que tradicionalmente pensamos como um ato de foco intenso em um pensamento, ideia ou conceito precisos. Quando começamos o processo de ensaio mental, podemos ter uma ideia precisa em mente, porém, quando a contemplamos, também começamos a nos perguntar aquelas mesmas questões de e se e como seria se. E se eu decidisse que, daqui para frente, seria uma pessoa mais evoluída? Como seria minha vida se eu pudesse ser mais entusiasmado? O que já sei ou o que acabo de aprender que posso aplicar no momento seguinte para poder me sair melhor da próxima vez? Quando contemplamos essas questões, começamos a especular, e isso é bom, porque dá início ao processo. A razão pela qual é tão bom é que especulação significa que estamos cogitando possibilidades, não buscando por respostas absolutas e dualistas, tais como certo ou errado, preto ou branco, sim ou não. O que o lobo frontal tem de melhor é que ele adora estar engajado nesse tipo de contemplação especulativa. Temos toneladas de respostas dualistas armazenadas no cérebro. Temos recitações de fatos e relatos de experiências arquivadas por todo o canto no cérebro. Podemos vasculhar esses tipos de dados para responder a perguntas em um instante com pouco esforço e envolvimento do lobo frontal. Entretanto, quando fazemos perguntas especulativas, quando começamos a considerar alternativas e possibilidades, o lobo frontal cai excitado. O motivo é que a resposta não está armazenada em lugar algum, será necessário escavar um pouquinho para chegar lá, e o lobo frontal adora meter a mão na massa. Na biblioteca da minha vizinhança, temos excelentes bibliotecários de referência. Esses homens e mulheres passam a maior parte do dia respondendo a perguntas sobre onde ficam o bebedouro e os banheiros. Em um dia bom, receberão uma pergunta sobre onde um cliente pode encontrar as estatísticas populacionais dos Estados Unidos. Os bibliotecários de referência são invariavelmente amistosos e educados com todo mundo, mas quando eu vou até lá e pergunto a eles como posso encontrar informações sobre o lobo frontal e sua possível relação com o tamanho dos pés entre os povos aborígenes do sudoeste estadunidense, ou a correlação entre a precipitação pluvial e a ascensão e queda dos Anazazis, os olhos deles se acendem. Eles estão morrendo de vontade de explorar esse tipo de pergunta. Nosso lobo frontal também. Ele ama construir novos modelos de pensamento com base na busca de novas possibilidades. A maioria das perguntas feitas aos bibliotecários requer que eles busquem uma fonte para a resposta. Quando fazemos uma pergunta especulativa mais ampla, nosso bibliotecário no lobo frontal tem que ir a múltiplas fontes para buscar fatos e inferências a m de poder montar um modelo que responda à nossa questão.
Se nos perguntarmos como seria nossa vida se fossemos mais ilimitados, o lobo frontal, em virtude de suas várias conexões com todas as outras partes do cérebro, entrará em ação como um grupo de pilotos de caça correndo para seus aviões. Isso naturalmente exumará memórias do passado, de quando éramos mais livres, e vasculhará nossa lista de familiares, amigos, colegas de classe, conhecidos e assim por diante para encontrar outros que exemplificaram essa característica. Somando-se a isso, o lobo frontal suspenderá todos os outros programas que estão rodando para poder completar essa tarefa. Não temos um programa para a vida futura, se vivida como um gênio do pensamento livre ao qual ele possa recorrer como fonte única. Ele precisa montar essa fonte a partir de um sortimento de peças, e ele quer completar esse quebra-cabeça. A diferença entre montar um quebra-cabeça e esse tipo de contemplação especulativa é que o lobo frontal não tem uma imagem em uma caixa de papelão para poder consultar. Aquela imagem na tampa da caixa corresponde à nossa personalidade passada e presente. Quando fazemos, e respondemos, esse tipo de questão especulativa e contemplativa que usei como exemplo, suspendemos os padrões, sequências e combinações de circuitos típicos que normalmente disparariam dentro da nossa dimensão de nós mesmos. Suspendemos os programas de nossa identidade errada e saímos da estrutura da personalidade estabelecida. Também pedimos ao cérebro uma nova síntese de informação de que ele não dispõe atualmente em um padrão programado habitual. Estamos, de fato, interrompendo alguns de nossos padrões programados e criando um cérebro mais plástico e exível. Nosso lobo frontal está apaixonado por essa tarefa, e nós também deveríamos estar, estamos prestes a nos reinventar. Estamos prestes a disparar e vincular novos circuitos no cérebro, essa é a tarefa para a qual voltaremos nossa atenção a seguir. Dá atenção à vinculação, mapeando a mudança e mudando mapas no momento em que toda a nossa percepção converge em uma representação interna e essa imagem se torna mais real para nós do que o ambiente externo. Começamos a reprogramar novas conexões no cérebro. O córtex pré-frontal cria novos vínculos fora do território familiar de nossa personalidade, de modo que o cérebro possa armazenar, e então experimentar, novos dados. Dessa forma, o lobo frontal pode deixar um mapa de nossa percepção consciente no cérebro, armazenado como uma nova memória. Esse processo de mapeamento e armazenamento oferece evidências físicas de que a mente vivenciou o pensamento é então representado de modo tangível como rastros no cérebro humano. Por meio de novas tecnologias de imagiologia e câmeras microscópicas, podemos agora literalmente assistir a mente vivenciando o pensamento conforme os neurônios ativamente se estendem para formar redes neurais, seus ramos oscilando em seu banho aquoso. Como é que a forma como usamos nossa atenção afeta como reprogramamos nosso cérebro? Suponha que estejamos estudando instruções sobre como usar o controle remoto que veio com o novo equipamento de home theater. As instruções contêm tantas palavras desconhecidas que compreender o processo demanda toda a concentração. Enquanto estamos tentando entender tudo isso, o cachorro está lambendo nossa cara para receber um pouco de afeição. Além disso, o telefone está tocando, estamos com dor de cabeça e, daqui a 10 minutos, temos que buscar Alha na escola. Certamente, ter tanto da atenção deslocada para vários estímulos reduz o foco na tarefa mais imediata. Nosso maior obstáculo, contudo, é que várias redes neurais persistentes estão agora sendo ativadas pelo cachorro, uma coisa, pelo telefone, um som, uma dor de cabeça, nosso corpo, e um compromisso, tempo. Essas redes neurais estão literalmente se ativando eletricamente nas áreas motor e sensorial, assim como as áreas associativas do neocórtex. Entretanto, não podemos fazer o cérebro se focar em nada novo enquanto todas essas redes neurais familiares estão disparadas. Ele já está atendendo a tantos estímulos conhecidos que não consegue vincular novas informações. Estamos fora de sincronia. Levemos esse conceito um pouco além. Quando a atenção muda para redes neurais preexistentes, o cachorro, por exemplo, a consciência retorna a experiências e conhecimentos passados e familiares, com todas as suas associações à nossa identidade de nós mesmos.
Nossa percepção mais uma vez ocupa as redes neurais previamente programadas que contêm todas as associações pregressas que nos dinem. Descobrimos que simplesmente não podemos aprender as habilidades necessárias para operar o equipamento de home theater. Nossa atenção foi desviada para uma seção já programada do cérebro, conectada à nossa identidade. É por isso que não podemos ser bem-sucedidos no aprendizado de cálculo diferencial enquanto simultaneamente pensamos sobre quem virá para o jantar e o que devemos vestir. De forma similar, estar online e tentar tomar decisões sobre os arranjos para o voo de férias não é o mais sábio a se fazer quando esses pensamentos estão competindo por atenção com a lista de compras para o jantar ou a saúde fragilizada de nosso gato. Para programar novas redes duradouras no cérebro, temos que escolher seletivamente entre nossas redes neurais para construir um modelo que podemos associar com aquilo que estamos aprendendo. O lobo frontal nos permite decidir quais redes neurais disparar e inibir a atividade de outras redes neurais para podermos prestar atenção ao que estamos aprendendo. O problema não é que estejamos entrando em território inexplorado, é que não podemos misturar pensamentos inéditos ou ideias originais com territórios antigos que não têm absolutamente nada a ver com as novas conexões que estamos estabelecendo. Quando focamos a mente somente em um único pensamento, o lobo frontal pode reduzir a frequência de disparos das conexões sinápticas nas redes neurais existentes em outras áreas do cérebro. Lembre-se, o lobo frontal tem inúmeras conexões com todas as outras partes do cérebro, e ele controla como o resto do cérebro funciona com base naquilo a que estamos dedicando atenção. Por consequência, nossa atenção e foco completos permitem que o lobo frontal guarde mentalmente quaisquer imagens que escolhermos, sem a interrupção de qualquer outra rede neural associativa. É por isso que o ensaio mental requer que nos apartemos de distrações, e ele deve ser realizado quando estamos preparados e capazes de devotar toda a atenção aos conceitos que decidimos tornar reais em nossa vida. Vamos retornar à nossa missão de aprender a utilizar o controle remoto. Se desenvolvemos a habilidade de concentração ou foco e aprendemos a usar o lobo frontal em um grau maior do que as pessoas comuns, aumentamos tão imensamente a atenção ao que estamos fazendo que perdemos a noção da dor de cabeça que sentimos. O cachorro lambendo a nossa cara ou deitado aos nossos pés não existirá mais, o som do telefone tocando não será percebido e toda a nossa atenção pode estar, de fato, naquilo que estamos aprendendo, livre de distrações. Sem aquele nível de concentração, entretanto, jamais reprogramaremos aqueles circuitos antigos com circuitos novos. É por isso que, quando começamos a aprender a nos focar, é mais eficaz simplesmente encontrar um lugar quieto, sentar sem distrações e ensaiar mentalmente aquilo que queremos aprender. E é por isso que, no caso de aprender a operar aquele equipamento de som e vídeo, a melhor aposta seria atacar essa tarefa quando pudermos estar sozinhos, com o telefone fora do gancho e sem nenhuma outra distração ou exigência de tempo e atenção. Veremos resultados, e a atenção e concentração focadas os alcançarão. Não existe outra forma. Por que levantar um dedo sequer? No que diz respeito a todo esse negócio de ensaio mental, o que há de benefício nisso para nós? Podemos acreditar que conseguimos mudar nosso cérebro com o pensamento, mas que efeitos, se existe algum, isso terá sobre nosso corpo? Por meio do simples processo de ensaiar mentalmente uma atividade, podemos colher grandes benefícios sem erguer um dedo sequer. Aqui está um exemplo de como isso literalmente aconteceu. Conforme descrito em um artigo publicado no Journal of Neurophysiology em 1992, pessoas foram divididas em 3 grupos. 1 Foi solicitado ao primeiro grupo que fizesse exercícios nos quais eles contraíam e relaxavam um dedo da mão esquerda, por 5 sessões de treinamento por semana ao longo de 4 semanas. O segundo grupo ensaiou os mesmos exercícios mentalmente, com o mesmo cronograma, sem ativar secamente nenhum músculo no dedo. As pessoas em um grupo de controle não exercitaram o dedo nem a mente. No final do estudo, os cientistas compararam seus resultados. O primeiro grupo de participantes testou a força de seu dedo em comparação com o grupo de controle. Óbvio, certo? É claro, o grupo que fez os exercícios de fato exibiu uma força no dedo 30% maior do que aqueles no grupo de controle.
Todos sabemos que, se colocarmos uma carga sobre um músculo e fizermos isso repetidas vezes, vamos aumentar a força daquele músculo. O que provavelmente não teríamos como prever é que o grupo que ensaiou mentalmente os exercícios demonstrou um aumento de 22% da força muscular, apenas fazendo os exercícios mentalmente. A mente, então, produziu um efeito físico mensurável sobre o corpo. Em outras palavras, o corpo mudou sem a experiência física real. Se podemos fazer isso com os dedos, por que não podemos aplicar o mesmo princípio a outras áreas, como nos curando de doenças ou de uma lesão? Por exemplo, digamos que tenhamos torcido o tornozelo direito. Normalmente levaria entre 4 e 6 semanas para essa torção se curar, tempo no qual aplicações repetidas de gelo, compressão e elevação seriam benéficas. Mas e se, em vez disso, ensaiássemos mentalmente caminhar, pular e correr usando esse tornozelo e imaginássemos lesioná-lo e estendê-lo além da amplitude típica de uma articulação lesionada? O sinal o cérebro enviará para o tornozelo. Qual efeito isso terá sobre o processo de cura? E será que nossas imagens mentais poderiam fortalecer aquela articulação para evitar uma recorrência da lesão? O processo não seria diferente dos exercícios de fortalecimento do dedo. Nossa concepção mental dos níveis normais de atividade do tornozelo direito disparará os circuitos motores correspondentes e as redes neurais já mapeadas no córtex motor. O ensaio repetitivo desse ato mental começará a moldar, adicionar detalhes e remodelar circuitos mais avançados da rede neurológica cerebral designada ao tornozelo direito. Disparar repetitivamente aqueles circuitos melhorará a vinculação deles. Se formos capazes de casar nossa intenção com o empenho concentrado para enviar uma mensagem aos tecidos, o tornozelo deverá se curar e ficar mais forte. O sinal do sistema nervoso autônomo, lembre-se, esse é o sistema responsável por serviços de reparo e manutenção, conterá uma assinatura e uma mensagem específicas para promover os processos de cura naqueles tecidos. Ativar conscientemente o cérebro produz um nível mental com energia ou frequência intencionais que carregam uma mensagem para o corpo. Isso produz efeitos mensuráveis sobre os tecidos, e também cria redes neurais novas e mais intrincadas no cérebro, e não temos que erguer nenhum dedo para criá-las. Um breve interlúdio sobre o amor antes de prosseguir nessa discussão sobre ensaio mental e o processo de fazer mudanças em sua vida. Quero dizer algumas palavras sobre o amor. Você pode estar pensando que umas poucas páginas de outro livro foram inseridas no meu, mas isto aqui é genuíno. Quando eu estava falando de motivação antes, abordei muito de leve o assunto do amor. Agora acho que está na hora de vir a público e dizer que quero que todos nós nos apaixonemos. Não apenas gostar de alguém, mas nos apaixonar profunda e completamente, por alguma ideia de nós mesmos ou de nosso mundo que queremos ver se concretizar. A razão é simples, o amor é um potente motivador. A química cerebral do amor é totalmente diferente da química que produzimos no modo sobrevivência. A poção do amor liberada no mesencéfalo cria vínculo em todos os mamíferos. Ao nos apaixonarmos por nosso ideal, estamos nos vinculando quimicamente com uma nova versão de nós mesmos. Você se lembra de como é quando nos apaixonamos por alguém pela primeira vez, ou pelo menos achamos que estamos apaixonados, e saltamos por cima de arranha-céus para ver essa pessoa novamente? Nenhum conjunto de agendas é grande demais, nenhum compromisso anterior é importante a ponto de não ser alterado para acomodar esse novo amor em nossa vida. É assim que o processo de ensaiar mentalmente essa nova visão de nós mesmos deve ser. Devemos nos apaixonar por essa visão, nunca nos cansar nem nos entediar com esse conceito de nós mesmos. Todos somos uma obra em andamento. Deveríamos sempre sentir que queremos estar com nosso novo conceito, passar algum tempo com ele. Devemos nos conectar com um padrão de pensamento que repetidamente nos inspire, anime e cure. Anal. Formar novas conexões sinápticas é um processo criativo e prazeroso. Todos os animais da natureza estão no auge de sua alegria e descontração durante a fase inicial de desenvolvimento, quando estão formando novas conexões sinápticas em larga escala. E, exatamente como ocorre quando nos apaixonamos pela primeira vez, quando o objeto de nossa afeição nos parece a encarnação idealizada de tudo que é puro e verdadeiro,
essa é a visão que queremos criar para nosso novo eu. Anal, qual seria o sentido de não buscar a perfeição? Como estaremos motivados para gastar as horas necessárias para sentar, refletir e contemplar se for para algo aquém de um ideal? Por que estabelecer uma meta para nós mesmos que abaixo da vitória? Por mais clichê que isso soe, acredito mesmo que qualquer coisa que vale a pena fazer bem feito. Fique tranquilo que isso não é uma mensagem inalcançável, meio poliana, de autoajuda tradicional voltada para fazê-lo se sentir bem. Acredito mesmo que, se vamos passar o tempo ensaiando um novo ideal no lobo frontal, de modo que a ideia possa se tornar mais real para nós do que nosso ambiente, a imagem que usamos deve ser nada menos que a versão mais altamente evoluída daquilo que somos ou podemos nos lembrar de ser, estejamos nós exibindo um conceito mais evoluído de paciência, decisão, saúde ou gratidão. Mudar a si mesmo superando uma doença, por exemplo, ativa um nível mental que muda o corpo todo. Criar uma nova rede neural que interrompe uma sequência de relacionamentos ruins e disfuncionais e traz para nossa vida uma união sadia, significativa e amorosa tem raízes em estar conectado à sensação de merecimento. Ter mais energia e perder 20 quilos começa na mente. Ser mais organizado cria janelas de oportunidade. Ensaiar um novo estado de consciência pode abrir portas em nosso emprego e por toda a vida. Se a mente e o corpo estão alinhados, temos a força do universo nos empurrando. Esse é o nível mental em que nossa intenção e nossas ações geram os resultados desejados, repetidamente. Einstein disse que nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo nível de consciência que o criou. Em relação àquelas pessoas que vivenciam uma cura de enfermidades físicas, o mesmo se aplica. Elas criaram um novo nível mental no qual seu corpo recebeu novos sinais neuroquímicos, diferentes dos da mente que criou suas doenças. Elas compreenderam que, caso se engajassem em exercícios cognitivos enquanto se mantivessem imersas naquelas mesmas emoções de desespero, dúvida sobre si mesmas ou medo, seus empenhos para mudar não atingiriam o sucesso. Elas se deram conta de que seu eu antigo não apenas estava cheio de emoções autodinidoras, mas também abrangia os estados mentais que ativaram a genética celular que fazia de sua doença o status quo para a vida delas. Em vez disso, elas passaram a um estado de ser jubiloso. Essencialmente, quando ensaiamos, nos tornamos outra pessoa, a ponto de, quando terminamos, sermos uma nova pessoa, com novos pensamentos e maneirismos. Imagine se as pessoas sobre quem falei no capítulo 2, que curaram a si mesmas de doenças sérias, tivessem visualizado para si mesmas um tumor que tivesse meramente encolhido 1 centímetro para deixar de pressionar um nervo, ou uma vida com algo que não fosse a cura completa de sua doença. Elas simplesmente ensaiaram estar bem e felizes, em vez de deprimidas e doentes. Certamente, podiam ter tirado algum benefício de pensar um pouco aquém da linha de chegada. Mas, por ter colocado a barra lá no alto, sua motivação foi maior, e as recompensas se equipararam a seu empenho de concentração focada. Existe outro motivo para mirar alto: é importante envolver nosso lobo frontal em uma tarefa inédita. Já conversamos muito sobre o ineditismo e como ele funciona em termos de vincular novos circuitos. Quando visualizamos um novo eu, não vamos simplesmente formar novos circuitos. Em vez disso, vamos montar uma imagem ou ideal tridimensional, holográfico, de nós mesmos por meio do ato do ensaio mental. O lobo frontal adora resolver quebra-cabeças complexos. Ele viceja ao enfrentar desafios que demandam que ele combine informações recém-aprendidas com partes e peças de conhecimentos prévios e experiências anteriores vindas de uma ampla variedade de fontes, e então encaixe tudo isso em novos padrões e combinações. O lobo frontal é tão habilidoso que a única limitação em sua capacidade de construir esses modelos é nossa própria habilidade de visualizar a versão idealizada de nós mesmos. Vamos levar isso um passo além. Apaixonar-se por um conceito de eu que ainda não vivenciamos significa que não temos nenhum componente emocional prévio associado a ele. Lembre-se de que todas as memórias têm uma emoção conectada a elas. Portanto, a única emoção que podemos vincular a essa nova visão de nós mesmos é o amor que carregamos. Deixe-me repetir,
se amamos o conceito de nosso novo eu desde o começo, o amor é a única emoção que podemos associar a ele, porque ainda não vivenciamos esse novo eu. Essas experiências ainda estão por vir, e são parte importante de fazer nosso cérebro evoluir até o degrau mais elevado possível. O efeito colateral desse processo criativo é a alegria. 2 Boa forma mental e resultados conscientes. Criando nosso novo eu. O propósito deste livro é nos mostrar como evoluir nosso cérebro. Estamos falando de tirar vantagem da biologia do cérebro, em particular, da imensa capacidade do lobo frontal, para construir novos circuitos, abandonar de forma consciente circuitos antigos, obsoletos e agora desnecessários e literalmente construir uma nova mente. Já ouvimos isto antes e vale a pena repetir: podemos convencer nossa mente a mudar, e podemos literalmente formar uma nova mente. A mente nova produz um novo cérebro, e o novo cérebro viabiliza uma nova mente. Já falamos sobre o primeiro passo nesse processo de fazer o cérebro evoluir, o ensaio mental. Agora, vamos analisar muito mais a fundo como, exatamente, usar esse processo para fazer nosso cérebro evoluir e mudar nossa vida. Montando o palco. A manipulação do ambiente é o primeiro passo. Meu amigo John descobriu aspectos desse processo ao tentar maximizar sua criatividade como escritor. Se você se recorda, uma das primeiras coisas que ele fazia antes de suas sessões de escrita, fosse em casa ou visitando a família, era preparar seu entorno. Ele montava o palco em casa, por exemplo, acendendo velas e colocando música instrumental para tocar antes de se sentar. Ao fazer essas duas coisas repetidas vezes, ele começou a associá-las com bons dias de escrita. Nosso cérebro está sempre ativo, fazendo associações. Essas associações positivas com as velas e a música foram benéficas, mas John acabou conseguindo entrar no modo de escrita sem elas. A manipulação que John exerceu sobre seu ambiente demonstra que é essencial, para poder usar o ensaio mental com eficiência, nos afastarmos das pessoas, lugares, coisas, momentos e eventos usuais que compõem muito de nossa rotina e pensamentos diários. Uma interação aleatória com uma dessas distrações pode iniciar o pensamento associativo automático. Esse é um dos motivos pelos quais viajar, frequentemente, faz com que pensemos com mais nitidez sobre situações que se desenvolveram em nossa vida, planejemos nosso futuro com mais clareza, cheguemos a conclusões com mais facilidade e planejemos nossos próximos passos com mais fluidez. Estamos fora de nosso elemento habitual e todas as associações ligadas a ele. Quando abandonamos nosso mundo típico e previsível, o ambiente não mais nos fará ativar os circuitos de nossas respostas automáticas, rotineiras e reativas. O ensaio mental pode ser como fazer uma viagem, se alterarmos nosso ambiente de alguma forma para que não tenhamos nenhuma associação prévia com ele ou com o estado mental que trazemos para o novo ambiente. Obviamente, assim que preparamos nosso entorno, o próximo passo é decidir qual área da vida vamos mudar ou melhorar. Em conjunto com isso, precisaremos aprender novos conhecimentos para reconceituar a nós mesmos e colocar esse novo eu em ação. Aprendendo novos conhecimentos quando estamos aprendendo coisas novas de nosso mundo externo, o lobo frontal dispara de novo seus padrões e redes neurais já existentes, programados e mapeados em combinações, padrões e sequências diferentes. Bilhões de neurônios, com trilhões de conexões, podem criar uma combinação infinita de possibilidades em nossa mente. O ensaio mental, e a evolução de nossa mente que vem depois dele, depende da aquisição de novos conhecimentos e da aplicação dessas informações, de modo a poder modificar nosso comportamento e abraçar novas experiências. Até agora, concentramos nossa discussão do ensaio mental e da mudança focando a utilização de matéria-prima, conhecimento e associações que já temos atualmente. Mencionamos apenas casualmente como a pesquisa, a exposição a novos conceitos, a leitura de livros, a absorção de programas televisivos informativos e inúmeras outras formas de obter novos conhecimentos ou novas experiências, é essencial para o processo. Se quisermos ser uma nova pessoa ou exibir novos comportamentos, não deveríamos nos limitar ao que estava previamente armazenado em nosso cérebro. Se quisermos explorar novas possibilidades, é imperativo que ganhemos novos conhecimentos e os apliquemos para criar experiências que envolvam novas emoções.
No capítulo 12, discuto um pouco mais essa ideia. Agora que já incorporamos os novos conhecimentos em nossa caixa de ferramentas, estamos prontos para construir nosso novo ideal de nós mesmos. Se escolhermos, por exemplo, nos tornar mais compassivos, utilizamos todos os circuitos de que dispomos no momento relacionados a esse conceito. Podemos pensar em uma tia que fez muitas obras de caridade e serviu de mãe temporária para crianças com deficiências de desenvolvimento. Lembramo-nos do quanto o coração dela parecia ser enorme para poder abarcar tantas crianças e suas necessidades, à custa de sua própria gratificação. Percebemos que nunca a ouvimos reclamar e nunca vimos recusar alguém que precisasse de ajuda ou fosse menos afortunado do que ela. Podemos também pensar em nossa própria mãe e na compaixão que ela teve conosco quando um relacionamento fracassou e caímos no fundo do poço. Já vivenciamos compaixão em nossas vidas e já a vimos em ação de longe. Já lemos sobre Madre Teresa e suas obras, e já vimos homens nos quais gente dedicada se entrega por inteiro a serviço dos outros. Já temos aqueles elementos básicos de memória associativa no cérebro. O próximo passo é pegar essa matéria-prima e usá-la para construir um novo ideal. Mais uma vez, pegamos o que já sabemos e unimos essas peças de maneira diferente. Assim como o maestro da orquestra, podemos acessar todos os centros associativos de memórias no cérebro, fazer certos instrumentos tocarem e convencer outros a se juntarem para produzir um novo nível mental relacionado àquele conceito de compaixão. Podemos pegar a franca generosidade de espírito de minha tia, a compreensão empática de minha mãe quanto às nossas necessidades emocionais. O que lemos sobre o trabalho da Madre Teresa em Calcutá e o que aprendemos com os textos budistas sobre abandonar as ilusões e combinar tudo isso em um novo modelo de como queremos ser como pessoa compassiva. Por meio do ensaio mental, por exemplo, podemos colocar uma imagem no lobo frontal de como reagiremos com compaixão da próxima vez que nossa irmã, que reclama de seu marido imprestável há 15 anos, vier nos abordar com a mesma ladainha de reclamações. Ao criar uma visão dessa nova resposta, não estaremos ativando aqueles circuitos rotineiros que nos deixam zangados e isolando-a com silêncio. Ao acrescentar novo conhecimento sobre o que acontece com mulheres que se sentem presas em um relacionamento que elas sabem que não está funcionando, começaremos o processo de construir um novo modelo de compaixão, que pode ser programado no cérebro usando aquela matéria-prima de experiências prévias, conhecimento anterior e aprendizado recém-adquirido. Essa nova resposta se tornará mais vinculada com o fator de crescimento neural que antes mantinha no lugar nossa resposta emocionalmente viciada. Agora temos o maquinário para nos comportar de outra forma, porque os circuitos que criamos por meio do ensaio mental prepararam o cérebro antes de a realidade se apresentar. A única coisa necessária para se tornar alguém mais compassivo, ou para criar qualquer atributo novo que se deseje, é a concentração focada, força de vontade, conhecimento e compreensão. Em seguida, devemos ensaiar ser nosso novo eu como se fossemos um daqueles alunos de piano devotando 2 horas por dia para formar novos circuitos, independentemente de o teclado estar na nossa frente ou em nosso lobo frontal. De novo, é assim que as pessoas no capítulo 2 conseguiram fazer acontecer a cura de suas aflições físicas. Foi assim que Malcolm X se reformou de criminoso para reverenciado líder dos direitos civis. Somos capazes de conscientemente nos reinventar como novos indivíduos utilizando algumas das mesmas ferramentas que usamos para de modo inconsciente formar nosso eu antigo. Essas ferramentas incluem compreender as leis de associação e repetição, disparar novas sequências e padrões baseados em conhecimento e experiência, aprender a silenciar a tagarelice interna que resulta de um foco quase obsessivo no ambiente externo, e dar atenção ao estado emocional resultante, no qual nos tornamos viciados. Todos eles colocam em uso nosso maior dom, o lobo frontal. Começando cedo para reinventar, revisar e reconceituar a nós mesmos de verdade, temos que usar o processo do ensaio mental AM de disparar aqueles novos circuitos diariamente e em todas as oportunidades. Se ensaiarmos todos os dias, especialmente logo no começo da manhã, sairemos de casa com aqueles circuitos já aquecidos. Como já fomos aquela nova pessoa em nossa mente, já estamos com essa mentalidade, é muito mais fácil ser aquela pessoa quando encontramos uma situação que desa aquele novo conceito. Por exemplo,
Acordamos às 5 da manhã e estamos determinados a trabalhar em ser pessoas menos zangadas. Passamos uma hora com esse ideal em nosso lobo frontal, construído a partir de memória, experiência e novo conhecimento, de nosso eu mais compreensivo e pacífico. Em seguida, quando vamos tomar banho, nosso cônjuge escolhe esse momento para ligar a máquina de lavar roupa, e nossa ducha quente fica fria. Tendo passado por nosso ensaio mental, simplesmente sorrimos diante do lembrete de como nossa resolução pode ser frágil às vezes, e da frequência com que ela é testada. Como se desdobraria a mesma situação se, em vez disso, tivéssemos acordado, apertado o botão soneca, saído da cama às pressas sabendo que teríamos que correr para evitar um atraso e então o mesmo cenário de ducha fria acontecesse? Provavelmente rodaríamos aqueles circuitos antigos, sairíamos do chuveiro pisando duro, enharíamos a cabeça para fora da porta e gritaríamos como alguém possesso, acusando nossa cara metade de ser insensível, idiota e de cometer crimes contra a higiene. Se abrir mão da raiva é a sua visão, como você preferiria começar o dia? A estrada adiante por meio da intenção e do silenciamento do resto do cérebro, podemos nos tornar mais astutos na observação de nós mesmos. Podemos identificar melhor nossas tendências e fraquezas. Uma vez que nos tornamos mais adeptos da auto-observação, podemos começar a fazer as perguntas maiores. Podemos empregar esse executivo em nossa mente para lidar com problemas em escala maior, de prazo mais longo, em vez de nos focar apenas em satisfazer as necessidades imediatas de nosso corpo e nossos vícios emocionais. Podemos usar o ensaio mental de modo a nos preparar para as tarefas mais duras que nos esperam. Embora possamos, como um arquiteto, construir um modelo da casa dos sonhos que visualizamos como nosso novo eu, o teste de verdade vem quando concretizamos aquele ideal e o expomos aos elementos do mundo real. O cérebro sempre seguirá o exemplo do design da mente, construindo novas passarelas e apoios para os pés. Falarei sobre esse estágio mais avançado da mente no capítulo 12. Por enquanto, simplesmente precisamos nos dar conta de que nosso trabalho não termina quando começamos a usar o ensaio mental. Escolher se libertar da rotina de viver no modo sobrevivência e criar um novo eu não são tarefas fáceis. É muito mais fácil viver de maneira reativa, em vez de proativa. Somos muito hábeis e temos prática em usar aquelas rotinas programadas que são uma combinação de nossa herança e nossas experiências. Por muito tempo, evitamos ativamente experiências novas e ganhamos pouquíssimo conhecimento novo. Quando a fundação de nossa vida é abalada por algo calamitoso, ou se conseguimos sair da neblina de nossa própria natureza repetitiva e nosso desejo pela rotina, podemos começar a descobrir coisas novas sobre nós mesmos, examinando quem somos, quem queremos ser, onde estamos e aonde queremos chegar. Mudar é romper o hábito de ser você mesmo. Você está sendo convidado a se comprometer a encontrar um canto silencioso onde possa passar, no mínimo, 1 hora por dia mantendo aquela visão idealizada de si mesmo em sua mente. Você está sendo convidado a cortar o cordão umbilical que o conecta a seu ambiente e à descarga de substâncias químicas em que todos nos tornamos tão viciados. Você está sendo convidado a ficar sentado, imóvel, e a se libertar da vida hiperativa, superestimulada, altamente estressada e que, em última instância, mata sua alma e destrói seu corpo, a vida que você pode ter permitido que assumisse o controle sobre você. O ensaio mental lhe pede para que deixe clara sua intenção ao universo, ensaiando mentalmente como será o seu eu novo e aprimorado. Quando você traz para a realidade essa visão idealizada que criou, o que recebe em troca excederá muitos sacrifícios que precisará fazer. A clareza dessa visão e a profundidade de seu comprometimento irão, no now, compensar de maneiras que você mal começou a imaginar. Você pode passar de um estado de sobrevivência para o estado de criação só de mudar seu pensamento. No capítulo 12, analisaremos nosso estudo quando explorarmos o que a neurociência tem a dizer sobre pensar, fazer e ser. Quando aprendemos a entrar em um estado de ser, nossa mente e nosso corpo são unos, e são colocadas em movimento todas as engrenagens para que a mudança seja um estado permanente de corpo e mente. Isso é evolução. 3N. R.
T-ball é um jogo adaptado para crianças, semelhante ao beisebol,